Daí pessoal, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula, onde hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho mais sobre a mitose, que é o processo de divisão celular que nós vimos na aula anterior. E também hoje nós vamos entrar num processo de divisão celular também, mas cujo nome é a meiose, beleza? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de solicitar que vocês vão lá garantir a assiduidade de vocês. É simples, entre no aplicativo, acessem o ícone atividade, lá no primeiro ícone obrigatório, vocês realizam a atividade e já garantem a presença. Para aqueles alunos que ainda não aderiram aos aplicativos, gente, ainda há tempo, ainda há tempo. Se você tiver alguma dúvida, pode ir até a tua escola, lá tem um profissional competente e responsável por te ajudar, beleza? Mas vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula falando sobre um tema que foi amplamente discutido na nossa aula anterior, a nossa aula ao vivo. Aqui eu trouxe uma imagem bastante emblemática que mostra a figura de uma célula, certo? Eu quero dizer para vocês, gente, que uma célula, assim como um ser vivo, ela possui fases, algumas fases. Entre as fases mais importantes de uma célula, eu citaria duas. Primeira, a interfase, que é a fase em que a célula está em processo de crescimento, é onde ela está realizando as suas atividades normais, comumente está realizando suas atividades normais, porém, chega um momento que as nossas células deixam de crescer, que elas, vamos dizer assim, que elas estacionariam. Então, nesse momento, ela vai passar por um processo ao qual nós vamos chamar de divisão celular. E aí, para a nossa espécie, nós temos dois tipos de divisões celulares. A primeira vocês conheceram na aula anterior, nós chamamos de mitose. A segunda, vocês conhecerão um pouquinho mais hoje, a qual nós chamamos de meiose. Tem diferença. Olha lá, mas por que uma célula se divide mesmo? Bom, por alguns motivos, não dá para citar todos aqui, mas por exemplo, uma célula ela se divide para originar novas células que vão repor o lugar daquelas células que morreram, que envelheceram e acabaram morrendo. Por exemplo, quando vocês vão lá tomar banho, se vocês tivessem um microscópio, vocês ficariam impressionados com a quantidade de células que nós perdemos ralo abaixo. Uma célula também se divide para formar outros seres, né? Uma célula se divide para se regenerar. Eu estou falando muito da nossa espécie, mas remetam esses conceitos para as outras espécies também celulares, beleza? A divisão celular, ela não acontece só nos seres pluricelulares, complexos, como é o nosso caso. A divisão celular, pessoal, não é exclusiva da nossa espécie. A divisão celular ocorre tanto em seres unicelulares quanto em seres pluricelulares. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um ser vivo ao qual nós precisamos diferenciar esses processos de divisão. Por exemplo, eu trouxe aqui a imagem de uma divisão num ser vivo procarionte. Vamos lembrar uma coisinha aqui. Seres procariontes são aqueles que não têm núcleo. Seres procariontes são aqueles que não têm carioteca, portanto, o material genético está disperso dentro do próprio corpo do ser vivo. Trouxe como exemplo as bactérias. As bactérias são os seres vivos que identificam este grupo, o grupo dos seres procariontes. Você pega uma bactériazinha lá, são todas unicelulares, elas não têm o núcleo. Pois bem, gente, a bactéria ela se divide, ela entra num processo de divisão. Esse processo de divisão é fundamental para as bactérias, porque as bactérias elas não vivem isoladas, elas vivem formando colônias. Então elas precisam se reproduzir para formar novas bactérias e originar as colônias. Pois bem, uma bactéria
ela não se produz da forma sexuada, como a nossa espécie, por exemplo. A forma de reprodução de uma bactéria é chamada reprodução assexuada, sem o coito, sem o sexo. Como que é feita essa reprodução? O desenho está mostrando aqui, ó. A bactéria, ela duplica o material genético dela, ela sofre um processo de estrangulamento, no qual vai acontecer uma divisão no corpo da própria bactéria, e após esse corpo se dividir, ele vai originar duas células, duas bactérias, a qual nós vamos chamar de bactérias filhas. Então ela mesma se divide e vai originar as filhas. Daqui eu trago algumas questões. Por exemplo, esse tipo de reprodução aqui é muito rápido. É chamado de, olha lá, ó, fissão binária. Vocês vão ouvir falar também chamado de cisparidade, bipartição. São todos termos que referem-se à mesma coisa. Mas isso não é uma divisão celular. Isso é um processo de reprodução. Nós temos que separar. Isso não é um processo que acontece no nosso organismo, por exemplo. No nosso, as nossas células se dividem para originar outras, mas não no aspecto reprodutivo, especificamente falando. As nossas células se reproduzem para originar outras células, que vão originar tecidos e vão originar órgãos. No caso da bactéria, essa divisão aqui é um processo reprodutivo na bactéria. E aí, para concluir um pouquinho mais, é por esse motivo, por essa reprodução não necessitar de outra bactéria para acontecer, é que as bactérias são tão perigosas quando elas são patogênicas. Bactérias patogênicas são aquelas que promovem doenças, né? Provocam doenças. Portanto, quando nós somos invadidos por uma bactéria patogênica, lembrando que nós temos bactérias dentro do nosso organismo, mas aquelas que nos invadem para nos provocar doenças, elas são perigosas no sentido de que elas se reproduzem com muita rapidez e facilidade. Uma bactéria, em questão de minutos, são centenas, em questão de horas, são milhares. É por este motivo que nós temos que tomar todo o cuidado quando nós somos infectados por bactérias. Beleza, pessoal? Então, não podemos esquecer, dentre os seres pluri- e unicelulares, eucarióticos, a divisão celular vai formar novas células, vai repor as células mortas, vai ter uma condição. Nos seres procariontes, por exemplo, como a bactéria, esse processo no qual esses seres se dividem, eles se dividem para formar novos seres, este é um método de reprodução desses seres. Não está relacionado, por exemplo, com a meiose ou com a mitose. Beleza? Agora é com vocês. Sobre o processo de divisão celular, ele possui a mesma finalidade, tanto para seres procariontes quanto seres eucariontes. Qual é a alternativa correta? Esta afirmação da frase, ela é correta? Falso? Ela é correta? Verdadeira, né? Ou ela é falsa? Agora é vocês, gente. Só lembrar o que eu falei aí há 2 minutos que vocês já vão conseguir responder. Eu já volto.
Vamos lá, pessoal. Responderam? Olha lá, ó, a alternativa aqui, ó, é falsa, essa afirmação aqui não condiz com a verdade, beleza? Mas vamos continuar. Na aula anterior, eu trouxe aqui informações sobre uma divisão celular, a qual nós chamamos de mitose. E vocês viram que na mitose acontece uma divisão para originar novas células, com o mesmo número de cromossomos, novas células que vão repor aquelas células que morreram, novas células que vão formar tecidos, que vão formar órgãos e tudo mais. Hoje eu venho falar sobre uma divisão celular específica. Digo específica porque ela não acontece em todas as células do nosso organismo. Ela acontece em determinadas células, cuja finalidade é formar gametas. Vocês lembram o que são os gametas? Bom, os gametas são as células reprodutoras. Na nossa espécie, o gameta masculino, o espermatozoide. No gameta feminino, óvulo, ovócito. Eu tenho aqui um desenho que mostra bem. Um cromossomo dentro do espermatozoide, cromossomos dentro do óvulo. Lembrando que tanto o espermatozoide quanto o óvulo são células as quais nós chamamos de haploides. Vocês viram isso em aulas anteriores. Células haploides são aquelas que contêm apenas um conjunto de cromossomos. No caso, 23 cromossomos. Tá certo? E é isso mesmo. A meiose, esse processo de divisão celular, é o processo de divisão cuja finalidade é formar gametas. Pronto. Vocês vão entender fases da meiose, prófase, anáfase e telófase, lá no ensino médio. O meu objetivo hoje é diferenciar esses dois tipos de divisões. Então vamos lá. Onde é que isso acontece? Bom, para a formação tanto do espermatozoide, gameta masculino, quanto do óvulo, gameta feminino, há necessidade de um processo de divisão, a meiose, que irá ocorrer em órgãos específicos. Esse processo eu chamo de gametogênese, ou seja, a formação dos gametas. No caso dos gametas masculinos, a gametogênese vai ter um nome específico, espermatogênese, ou seja, formação de espermatozoides. No caso da mulher, a gametogênese também terá um nome específico, ovulogênese, ou seja, a formação dos óvulos. Onde que acontece dentro do homem? Acontece lá nos testículos, certo? Em órgãos anexos. Ali dentro dos testículos acontece um processo de divisão celular, a qual nós chamamos de meiose, lembrem, vou falar bastante disso, a qual nós chamamos de meiose. Através da meiose, os espermatozoides vão sendo formados. Vocês sabem que o homem produz milhões de espermatozoides a cada ejaculação. No caso da mulher, é um pouquinho diferente. Olhem ali na imagem à esquerda. Na imagem à esquerda, pessoal, isso aqui em vermelho eu tenho o folículo, que é onde nós vamos encontrar o ovócito, o óvulo ainda imaturo. Ali, em amarelinho, é o próprio óvulo, saindo do ovócito, rompendo o folículo e saindo. Ele sai daqui e vai ganhar lá o centro do útero. É interessante porque esta célula aqui é uma das maiores do corpo humano, tem o tamanho aproximado da cabeça de um alfinete, olha o quanto é pequeno. Essa célula aqui, ela possui 23 cromossomos, é uma célula haploide. Onde que ela foi formada? Ela foi formada, pessoal, nesse espaço em branco aqui, ó. Lembrando que essa aqui é uma imagem real, tá certo? Esse espaço em branco aqui, pessoal, é chamado de ovário. É ali que os óvulos estão sendo formados, através do processo chamado ovulogênese. Na verdade, os óvulos estão sendo maturados, né? Porque eles já são formados no início da vida da mulher. Então, ali eles estão sendo maturados, a fim de que eles possam ganhar o aspecto normal de um óvulo, de um ovócito, para ir até o centro do útero e, se possível, participar da fecundação. Agora eu quero perguntar para vocês uma coisa aqui, vamos ver se vocês entenderam. A meiose é o processo de divisão celular que, nos seres eucariontes, nos seres que têm núcleo, dá origem aos gametas. Sobre essa afirmação, assinale a afirmativa correta. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Agora é com vocês, gente, eu já volto.
Vamos lá então, pessoal. Olha lá, ó. Quem respondeu verdadeiro, parabéns, é isso mesmo. Vamos continuar, estamos terminando, hein? Ó, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como a meiose ocorre. Olha lá, ó, tanto na espermatogênese, formação do espermatozoide, quanto na ovogênese, ou óvulo-gênese, que é a formação do óvulo, nós temos um processo em que as células vão participando, processo fisiológico, até que elas se formem, até que elas vão se formar, até que vão se formar em gametas. Olha todo o processo que ocorre até que nós tenhamos uma célula com apenas a metade dos cromossomos, um conjunto de cromossomos, no homem o espermatozoide, na mulher o óvulo, beleza? É interessante que vocês saibam também, que percebam aqui na imagem, tanto na espermatogênese quanto na ovogênese, nós temos células que foram formadas, as haploides, a partir de células diploides, ou seja, a partir de células com 46 cromossomos que entram em divisão, nós temos as células haploides com um conjunto só. E para concluir, acho que vem aqui a cereja do bolo, é a parte que eu mais gosto e que vai instigar vocês a conteúdos posteriores. É o seguinte, pessoal, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, acontece uma série de divisões. Nessas divisões, acontecerá uma troca de material genético entre o óvulo e o espermatozoide. Essa troca, num processo fisiológico chamado de permutação, de permutação ou crossing over, o que acontece? Olha só, os cromossomos estão se unindo, de repente eles vão trocar pedaços, como vocês estão vendo na imagem lá no final. Ao trocar pedaços, nós temos aquilo que nós vamos chamar de variabilidade genética. Perceberam o quanto você é parecido e diferente daqueles que te geraram? Já pensou se não houvesse essa troca de material genético entre os cromossomos? Nós seríamos cópias perfeitas, será que do pai ou só da mãe? Nossa, é meio complexo para responder isso agora, mas instigo vocês a procurarem respostas sobre isso. É isso que nós vamos tratar nas próximas aulas, quando nós começarmos a falar sobre a genética, né, a genética mendeliana, depois a hereditariedade. São assuntos extremamente complexos, assim, entre aspas, mas são também prazerosos de aprender, tá bom? Não esqueçam isso aqui, pessoal. Assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, existe a permutação ou crossing over, ou seja, a troca de material, a troca de DNA entre eles, de partes de DNA entre eles, no qual essa troca de cromossomos, de partes de DNA, vai ser o responsável pela variabilidade da nossa espécie. Beleza? Vamos lá. Agora é com vocês. Sobre a meiose, vamos ver se vocês entenderam. É correto afirmar, alternativa A, é o processo de divisão que garante a renovação das células mortas? Alternativa B, é o processo de divisão que garante a formação dos gametas, meiose. C, é o processo de divisão realizado apenas pelas células diploides? E D, não está relacionada com a variabilidade genética. Qual dessas aqui, pessoal, é a afirmativa correta? Com vocês, eu já volto, tá bom?
Quem respondeu lá, pessoal, alternativa B, a meiose, é o processo de divisão que garante a formação dos gametas. Beleza? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e convido vocês a continuarem assistindo às aulas de ciências, né? Lógico, é uma aula curta, eu gostaria que vocês pegassem sempre um material de apoio, vão acompanhando com outras videoaulas, enfim. Fica aqui um grande abraço e até a próxima.